Saudações, mais uma vez é uma graça estar aqui hoje com a presença de Deus, logicamente, do nosso amigo, meu irmão Glauco Marques, e com dois convidados excepcionais para tratar um assunto bastante instigante e que nos desperta a vontade de entender um pouco mais. Eu estou aqui com o subtenente Camilo, ele que é da Polícia Militar de Goiás, do Batalhão Especial BOPE, e com a doutora Alessandra, que é psicóloga, é especialista em comportamento, em organização, né, doutora? Também. E eu gostaria que vocês se apresentassem antes da gente iniciar nosso bate-papo. Doutora. Eu sou a Alessandra, sou psicóloga clínica e organizacional. Eu tenho uma empresa de RH aqui em Goiânia, que é a Humanizar, né? Onde nós contratamos para diversas empresas, e especialmente também na segurança privada, que eu atendo alguns condomínios de alto padrão aqui em Goiânia. E na parte clínica também, atendendo no âmbito mais adulto mesmo, numa abordagem sistêmica da psicologia. É um grande prazer. Muito obrigada, Eduardo, Glauco, pelo convite aí de estar aqui com vocês. Obrigado. Eu sou o pastor Rogério, subtenente também da Polícia Militar do Estado de Goiás, com muito orgulho, já servindo a Polícia Militar, completando os 30 anos de serviço. E é um prazer, tá? Prazer estar aqui com todos vocês. Tenho certeza que vai ser uma tarde incrível aqui para a gente conversar um pouquinho, debater sobre algumas questões muito relevantes sobre a vida, sobre a carreira do policial militar e sobre o pastorado também, ok? Amém. E o tema que nós temos hoje, que eu já ponho uma mesa para a gente conversar, né, Glauco? É sobre o estresse profissional. São as pressões que nós enfrentamos no desempenho de nossas funções. Cada um de nós tem o seu estresse, tem a sua responsabilidade, tem suas dificuldades. E nós, pelo menos na visão do leigo, do civil, nós entendemos que o policial militar ele tem uma carga às vezes mais pesada que a nossa. Porque além de toda a pressão de produtividade, de trabalho, de hierarquia, tem também a questão do risco, que naturalmente, pelo desempenho da profissão, ele está exposto a um risco de morte, né? E às vezes, por questões de contexto, ele tem que, por preservar a própria vida, até mesmo entrar em alguns confrontos. E eu imagino que isso, nós que somos pequenos mortais, que estamos longe desses confrontos, sentimos muitas vezes o peso do nosso trabalho, que às vezes é só ali burocrático. Agora imagina uma pressão psicológica de um ofício desse nível, não é? Então eu gostaria de ouvir a doutora especialista na psique humana e o subtenente Rogério Camilo, conhecido como Camilo. Ele ainda é do Batalhão Especial da Polícia Militar, que nós sabemos que às vezes pega o chumbo mais grosso, né, subtenente? Às vezes. Não é verdade? Isso. E eu gostaria que o senhor compartilhasse essa experiência conosco, como que o senhor faz para manter a sanidade mental diante de tanto embate, de tanta exigência mental que o ofício exige do senhor. Profissão policial militar, né? Interessante que é a única classe que faz um juramento, né? Quando você está ingressando as carreiras da Polícia Militar, você faz um juramento de, mesmo com risco da própria vida. Então só isso já diz muito sobre a nossa profissão, sobre as nossas dificuldades que nós vamos enfrentar durante a carreira de 30, 35 anos, né? Eu tenho amigos que já estão à polícia há 35 anos ainda. Então, é uma realidade que, às vezes, muitas pessoas não conhecem, não sabem. O dia a dia do policial militar, como é que é você entrar de serviço, sair de serviço, você deixar todo dia, né, sua esposa, seu filho, sua filha em casa e combater o crime, né? Então, esse combater o crime, né, que só aumenta. Então, nós temos muitas dificuldades, né, que a gente, no decorrer da profissão, nós vamos pegando experiência e vamos aprendendo. Eu estou completando 30 anos de carreira, ainda estou conseguindo aprender ainda. Então a gente aprende com uma ocorrência todo dia, a gente aprende com um amigo que está entrando, né? Você está saindo e tem amigo que está entrando na polícia. Então é uma experiência muito positiva, né? E a gente tem muito a passar, a ensinar para as pessoas, né? Então eu creio que
A gente vai poder falar um pouquinho disso aqui, algumas experiências, né, como é o dia a dia da Polícia Militar, principalmente no nosso batalhão, né, no Batalhão de Operações Especiais, Caveira, né, minha numérica é Caveira 06, formado em 96, né, em 96, eu já estava formando em Operações Especiais, né, menino com 20 e poucos anos, né, e é hoje chegando já ao final da carreira. Então, nossa unidade é uma unidade muito visitada, a gente treina muito, dá muito curso, opera muito também, em ocorrências de alto risco. Nós atendemos o estado de Goiás inteiro, né? Já operamos em outros estados também. Então, assim, é um dia a dia muito corrido e aonde eu costumo dizer para minha esposa que, assim, só Deus, né, para nos fortalecer. Então, nós conseguimos fazer no batalhão, né? Toda vez que nós vamos sair para uma ocorrência, nós oramos, nós cremos que nós temos esse Deus que nos guarda. O salmista, né? O salmista vai dizer no Salmo 27 que em vão sai o trabalhador da tua casa para granjear o seu sustento, se Deus não guardar a casa. Em vão vigia o sentinela as suas muralhas, se Deus não guardar a cidade. Então nós entendemos, mesmo com todo o treinamento, mesmo com todo aparato, né, todo treinamento, nós reconhecemos que tem um Deus que zela por nós, tem um Deus que nos guarda de todo mal. Bom demais. Pastor, assim, a gente que é leigo, não entende, né? Como que foi o seu chamado? Conta a sua história assim para nós. Como que você pegou e falou assim, não, a partir de hoje eu vou ser pastor? Você já era militar? E aí, como é que Deus tocou no seu coração e falou assim, agora eu vou ministrar uma igreja? Como é que foi isso? Rapaz, interessante, né? Como que Deus usa as coisas loucas deste mundo, né? Então eu pego essa palavra para mim porque eu era o improvável, né? Eu costumo dizer, né? Minha esposa, ela briga quando eu falo isso, mas eu costumo dizer que na minha unidade eu era o pior. eu era o mais custoso. Então, sabe aquele improvável? Aquele que está atrás das malhadas, aquele que ninguém acha que vai ser. E aí Deus trabalha dessa forma. Foi assim com Paulo, né? Foi assim com Moisés, né? Então Deus sempre trabalhou dessa forma. Pega aquele que ninguém acredita e faz, né, dele uma pessoa transformada e moldada, né? Então comigo foi assim, eu não planejei, eu nunca quis, mas assim Deus já tinha um propósito, tinha um projeto, né? Ele já tinha um chamado. A palavra diz que Deus nos conhece, Deus do ventre da nossa mãe, Deus conhece o nosso coração. Então assim, eu visitei um dia uma igreja, um convite de um amigo, visitei outra vez, e a gente, de vez em quando, o coração, mesmo sendo difícil, sendo custoso, trabalhando, na época era GAT, né? Não sei se você lembra do GAT. Então, o GAT era uma companhia, né? Hoje é BOP, porque é batalhão. Certo. Na época, GAT e foi COI, né? Companhia de Operações Especiais. Então, assim, trabalhando, vivendo a vida de qualquer jeito, né? Jovem, achando que eu sou polícia e tal. Então, assim, no meio disso tudo, né, Deus já tinha um chamado, né? Deus já tinha um propósito, né, de uma igreja, né? Imagina, eu no mundo, eu me lembro, eu conto para minha esposa que a gente visitava algumas igrejas, né? E aí eu me lembro que eu não queria nada, eu visitava, mas eu ainda não, o Espírito Santo ainda não tinha feito a obra dentro de mim, né? Eu ainda não tinha aceitado com todas as minhas forças, com todo o meu coração a servir a Jesus. E aí eu me lembro que eu ficava na porta da casa da minha namorada, que era a pastora Paula, e a gente ficava na porta, e aí passava uma missionária, rapaz, e ela passava, e a gente visitava a igreja no domingo, e aí no sábado a gente sentava na porta e ficava conversando, né? Eu nunca fui de beber, mas gostava de um som, gostava de carro, aquela fase, né? Aquela fase. E aí essa irmã Deneira, né? Mãe do amigo meu. E aí ela passava e ela dizia assim, e ela falava assim, paz do Senhor, pastor. E aí eu ficava com vergonha, profetizando já, né? E ela falava, paz do Senhor. E eu pegava e dizia, essa mulher deve estar doida. Tá ficando doida, eu tô querendo o buco-buco. Eu tô querendo para poder derreter, eu tô querendo né? E assim,
E aí, casar, Deus me livre. Eu não queria saber de casar, queria saber de viver a vida, né? Mas assim, Deus tinha um projeto na minha vida, né? Deus tinha uma palavra na minha vida. E eu olho para trás hoje, eu me lembro de tantas pessoas que se converteram, né? No meio desses 30 anos, amigos, né? Que se converteram no meio do caminho e eu olhava aquilo e achava estranho, né? Se converteu, o que é isso? Mas assim, eu falo para minha esposa, Paula, interessante, que eu era o pior, mas hoje eu sou pastor. E aqueles amigos ficaram para trás, né? Muitos não estão nem servindo a Deus, né? E eu falo, como que Deus trabalha, né, dessa forma? Como é que Deus chama? É um chamado, doutora, que só a gente para entender, ele vem lá no fundo do coração, sabe? Quando a gente encontra o tesouro, e aí nada mais tem valor, nada mais tem mais valor do que esse chamado, do que a gente estar na presença de Deus. Eu me lembro que eu trabalhava na Vestruz Master. Se eu estiver falando muito... Não, continua, pode dar bem. Né? E aí eu me lembro que eu e a pastora, a gente visitava algumas igrejas e tal, mas eu visitava porque eu tinha um coração. Deus sempre conheceu meu coração. Eu me lembro que eu saía para a festa, eu saía para a rua, e aí eu sempre falava, mãe, tá aqui o dinheiro do lanche do culto. Né? Tinha uma célula de frente, e Deus me livre, eu não vou, mas tá aqui o dinheiro para ajudar no lanche, doutora. Né? E aí eu falava assim, mãe, eu não vou, não vem com esse negócio de crente, não, pelo amor de Deus, esse povo é chato, esse povo é enjoado, eu tô saindo, mas o dinheiro tá aqui. Eu sempre lembrava de deixar o dinheiro para ajudar a comprar o lanche, né, da célula. Então, assim, sabe que Deus já estava preparando o terreno, Deus já estava movendo Deus já estava trabalhando, Deus já sabia, né, do propósito, né, para as nossas vidas, né. Então, assim, aí eu me lembro que a gente trabalhava na Vestruz Master, aí, rapaz, eu me peguei, né. Aí eu me peguei no mundo mesmo. Quem lembra da Vestruz Master aqui? Tem gente que não gosta nem de lembrar, né? Porque foi um tempo difícil, né? Quando fala de dinheiro, muita gente perdeu dinheiro. Sim. E eu trabalhava com o filho do dono, o mais novo. Eu andava de Ferrari, só carrão. E assim, só festona, doutor, aquelas festas e tal. Eu namorava com a pastora, a gente era namorado novinho, ia para as festas, curtia. E aí um dia eu pensei, mas como é que eu vou largar essa vida aqui? Né? Como que eu vou largar? Né? Você está numa festa hoje, numa festa amanhã, é Caldas Novas, é lancha. Então, assim, trabalhava de segurança para o Jefferson, né, que hoje mora em São Paulo. E aí um dia, rapaz, eu pensei, fui numa igreja. Sabe quando você sente algo diferente, doutor? Sabe quando aquela palavra, irmãos, e assim, interessante que a gente visitava a igreja, mas o que mais me impactava era a palavra. O que mais mexia comigo era a palavra, eu ficava curioso. E aí eu falava, mas quem foi esse homem? Não está falando de Josué, de Moisés? Eu era aquele tipo de pessoa que eu nunca tinha abrido uma Bíblia, doutor. Você acredita? Eu me lembro de adolescente a rapaz, eu nunca tinha abrido uma Bíblia. Olha como é que Deus faz. Deus pega alguém que nunca abriu uma Bíblia para ser pastor. Olha como é que Deus trabalha. Deus usa as coisas loucas deste mundo, né? Para poder... sabe. Então, assim, aí eu me lembro que trabalhando na Avestruz, dinheiro, né? E aquela coisa. E aí eu lembro um dia que eu cedo em casa recebi um telefonema. E aí o telefone tocou. Camilo, era um amigo de segurança também. Você está onde? Estou em casa, estou de folga hoje, graças a Deus. E ele falou assim, irmão, a Avestruz quebrou. Eu, quê? Aí eu caí da cama. Aí eu quase rolei. Doutor, você já viu carpado, né? Eu dei 3 carpados, caí e já comecei a ligar. E falou, não, a casa caiu. Quebrou, tem um tumulto aqui na porta e vem pra cá. E eu falei, meu Deus. Liguei pro chefe, né? Jefferson, você tá? Não, tô em São Paulo ainda, ó. Tá sabendo, não? Ele, não, o quê? Assim, ele, pelo amor de Deus. Aí ele ligou, só sei que quando eu cheguei lá na porta da Avestruz, um tumulto cheio de gente. Rapaz, que tempo difícil, porque eu trabalhava com um filho, e aí tinha muita gente que tinha investido dinheiro lá, e o povo começou a me ligar.
Aí eu lembro um dia que o meu vizinho me ligou, tem 3 polícia federal aqui em cima do seu muro. Eu falei, que é isso, rapaz? É porque andava com o pessoal, né? Então, assim, começou a investigação. E aí eu me lembro de um dia que o Jefferson falou assim para mim, hoje nós vamos num lugar ali. Aí, aonde que é? Não, nós vamos numa igreja, nós vamos numa célula. Eu falei assim, que bom, né? É assim, né? Quando as coisas apertam, a gente vai procurar Deus. Não é assim? O ser humano parece que trabalha assim. E aí eu lembro que nós fomos numa célula, lá nos Jardins, no primeiro Jardins, lá da Rio Verde. Foi o primeiro que fizeram. E aí diz que quem morava nessa casa era a filha do Iris Rezende. Se não for, a célula era lá. E aí, o pessoal foi nessa célula, e aí eu lá, segurança, né? Sempre mais discretos, fica mais do cantinho, pessoal na cela, falando de Deus. De repente, eu escuto uma voz me chamando. E aí eu fiz de conta que não era comigo. Sabe que é comigo, moça? A mulher tá me chamando. Aí eu falei, vem cá. Aí essa mulher, rapaz, eu não sei quem que era, mas estava lá. Acho que era anfitriã da cela, da casa, uma casona, irmão, grande. E aí eu não lembro nem o que ela falou para mim. Falou um monte de coisas a respeito de Deus na minha vida. E interessante que naquele dia, doutora, eu tomei a decisão. Rapaz, foi algo tão forte, foi algo tão assim, tão cheio de poder, que aí eu fiquei lá e fui embora, glorificando a Deus. E aí namorava com a pastora e passava do horário, eu ficava ligando, né? Você tá chegando. E ela ligando, e eu não tô chegando. E aquele dia a gente ficou até mais tarde, um pouquinho, e eu já cheguei em Plantos já, né? Quando ela viu, aí eu falei assim, Paula, Deus fez a obra. E nesse dia, interessante, né? Que a célula estava marcada só que estava marcado para mim. Ó, como é que Deus trabalha. Doutora, desse dia em diante, eu falei assim, não, a partir de hoje, eu vou servir a Deus. Então, mas eu falei assim para Deus, mas eu vou servir a Deus da forma correta. Eu não vou servir a Deus de qualquer jeito. E eu acho que, através desse papo com o Espírito Santo, foi que ele então falou assim, você quer? Então eu vou pôr a igreja na sua mão. Já que você quer servir da forma correta, então eu vou pôr a igreja. Então nunca foi projeto meu, teve no meu coração ser pastor ou simplesmente ter uma igreja. Não, mas foi projeto de Deus. Então eu falo que assim, a gente faz planos, mas os planos de Deus são melhores, são mais altos que os nossos planos, né? E a partir daí a gente começou. Fui na igreja, começou aí decidi batizar. Foi na época que eu fui batizar, fui para lá no Rio de Janeiro, fiquei 1 ano na Força Nacional. Lembra de 2007, dos Jogos Pan-Americanos? Eu fiquei 1 ano no Rio de Janeiro, eu nunca vi tiro daquele tanto no Rio de Janeiro. Fiquei 1 ano lá, aí a minha esposa falou assim, não, agora acabou. O homem converte, aí vai para o Rio de Janeiro, vai chegar lá, vai desconverter. Mas aí eu me peguei mais com Deus, e aí começou toda a história, né, de um policial, né? Eu falo que Deus, como é que Deus gosta de chamar pessoas assim, alheias às coisas de Deus, pessoas que ninguém acredita, que ninguém dá valor, que ninguém põe fé. E aí Deus levanta uma pessoa assim, né? Levanta uma pessoa para poder. E a gente está lá, doutor, com a igreja, pela fé, né, crendo sempre que Deus está fazendo a obra, que Deus está fazendo, né, da forma dele, devagar, mas Deus está no controle. Então, a história é mais ou menos isso, eu resumi um pouquinho, mas o chamado foi isso. E aí eu me pergunto às vezes, né, mas como que seria minha vida se Deus não tivesse me chamado dessa forma tão fulminante, né? Dessa forma que ele me chamou? Porque a gente, quando Deus nos chama, a gente não tem como você servir a Deus sem abrir mão. Você abre mão da sua vida, você abre mão dos seus projetos. Aí eu tinha um sonho de fazer direito, não fui fazer direito, eu fui fazer teologia, apaixonado, fiz teologia lá no CEPEGO, no Ministério da Assembleia de Deus do Campo da Vila Nova, fiz 4 anos lá saí bacharel em teologia, deixei de fazer o direito e fui fazer teologia, mas foi a melhor escolha que eu fiz, porque Deus já tinha entregado o projeto nas nossas mãos de uma igreja, né? E a gente está lá, com a graça de Deus, servindo a Ele, crendo nos milagres e trabalhando, né? Trabalhando.
Alessandro, Uau. você conhece uma história desse jeito? Eu não conheço, na verdade, eu não conheço nem um militar, eu não conheço nem um que virou pastor. É a primeira vez Virou na pastor. vida que eu tô com 46, eu nunca ouvi falar, entendeu? E eu já visitei, pessoal, a igreja dele, e ele é assim, com essa mansidão, você pensa, não existe, ele não é militar, não, você entendeu? E assim, eu acho que Deus fez a obra mesmo, nas suas palavras, no seu gesto, no que você fala, no que você prega, porque eu já estive lá, entendeu? E, Alessandro, você precisa ver a igreja dele, tanto que é organizada que nós estávamos falando aqui. Agora, você que é psicóloga, né, dentro do seu ramo, que a gente está conversando, você já atendeu algum militar que teve alguma dificuldade nesse sentido de estar na rua ao mesmo tempo, de viver uma vida, e esse militar era... Porque eu penso, pastor, que a maior parte do pessoal que está lá no BOPE não quer saber de Deus, não. Ou eu estou enganado, ou do lado de fora aqui, porque a gente tá de fora, não entende, né? Aí, por isso que a gente, assim, falou, porra, o pastor se um cara do BOPE se converter a pastor, isso eu acho que é Deus mesmo. E assim, a conversão, né, é dolorida, porque você enfrenta as dificuldades, né? Você está numa direção, de repente, você muda de direção. Você sabe daquele seriado The Chosen, né? The Chosen, famoso aí, que muita gente assiste, eu já assisti também, adoro. Você já viu a entrada, a chamada, um monte de peixe indo para o mesmo rumo. O meu rumo. E 2 ou 3 voltando. Aí você, aquilo lá. Isso, aí na contramão do mundo. É assim, ó, os seus amigos tudo tem uma tocada. Interessante que a gente tem que ter até sabedoria para poder lidar, porque mesmo que eu me converti, eu sou pastor hoje, mas eu estou usando uma farda, eu tenho uma missão, né? A gente brinca, ela faca na caveira. Então, a missão, ela tem que ser cumprida. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que ter muita sabedoria para poder lidar, para poder levar o trabalho. Então, se hoje eu sou subtenente, então, se não tiver um tenente à frente ou um capitão, eu sou o líder da equipe. Então, se a gente hoje trabalha, né, eu falo que as palavras convencem, o exemplo arrasta. Então, assim, eu costumo dizer que a maior dificuldade hoje dos pais é exemplo para os filhos, porque não tem coisa melhor para um filho de exemplo. Eu estava trabalhando no jogo do Vila Nova, a gente falou do Vila Nova, domingo passado, Vila e Goiás, né? O Moché perdeu de 1-0 do Vila. Eu não sou torcedor do Vila, viu? Mas eu sou simpatizante do mais fraco. Tipo assim, e o Vila sofre demais, aí eu falo, gente, abençoa esse povo, né? E assim, então, a gente vê que um monte de gente no estádio e os filhos, tudo pequenininho, tudo com a camiseta do Vila já, e gritando Vila, Vila, mas por quê? O exemplo arrasta. Então, você quer ter uma família abençoada, irmão? Dá exemplo, entendeu? Dá exemplo com esposa, com esposo, exemplo de pai, isso é o que faz a diferença, né? Eu sei que faz a diferença, doutor. Então, assim, e lá, depois que você... Ou seja, na minha equipe só tem um de crente hoje, né? A minha equipe hoje é só eu. Então você está lá, né? Tem pastor lá do BOPE, tem um pastor custódio também, que é pastor também, mas assim, é minoria. Então, o que você está falando? Mas o povo do BOPE não quer Deus, não. Todo mundo quer Deus, mas o problema é servir ele, né? Com o coração, renunciando, né? Mudando de vida, mudando de direção. Você ser aquele peixinho que está indo na contramão, né? Então, eu falo que Deus, ele nos dá sabedoria, né? E assim, você trabalhar na unidade igual a minha, não é fácil, porque vai ter dia que você vai trombar um ladrão. Você vai trombar ele de frente, né? De frente. Então, eu costumo dizer que eu quero voltar para minha casa, entendeu? Eu quero voltar para minha casa. E assim, a minha equipe toda. Então, que vá o ladrão, entendeu? Que vá o ladrão que escolheu, né? Escolheu isso para a vida dele. Então, só que Deus, eu costumo dizer que nesses últimos 4 anos que eu estou
né? Os últimos 4 anos, eu falo que Deus tem trabalhado assim de uma forma, sabe? Livrando certo tipo de ocorrência, sabe? Te colocando no lugar certo, ou você não estando naquele lugar, naquele dia. Eu falo que Deus guarda, né? Doutora, Deus guarda quando a gente tem fé, sabe? Então, eu costumo dizer que é o nosso dia a dia, né? Ser crente. Você vai lá na igreja, né? Tudo bonitinho, tudo arrumado, né? Você vê eu falando, mas o problema é depois que sai da igreja, né? O problema é depois que sai da igreja, a gente conseguir ter essa vida, conseguir ser honesto, conseguir ser verdadeiro, né? E eu falo que como Deus sempre gostou de chamar isso de militar, né? Porque, rapaz, depois que você faz um curso de operações especiais, aí o resto pode vir qualquer coisa, porque o que você passa em 4 meses é pesado, ou seja, começa 50, começa 60, termina 25, termina 30, termina 15. Então tem curso que já terminou 3, entendeu? Então, assim, você é forjado para isso, é forjado para trabalhar. Então, assim, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, mas eu também sei quem eu sou subtenente Camilo e tenho minha responsabilidade, doutora. Então, a gente tem que saber diferenciar isso, né? Eu falo para Deus, Senhor, o Senhor sabe que aqui se bateu no capô, eu costumo brincar, se bater no capô, a gente não vai regar, então o Senhor sabe. Se bater aqui no capô da barca, infelizmente, né, vai embora. Agora, a gente tem que ter muita sabedoria para fazer a coisa certa, responsabilidade, né? Nosso batalhão, ele é dentro de uma unidade ali do CME, onde tinha um primeiro batalhão antigo. Então, tem um corredor e a divisa com presídio militar. Então, você trabalha o tempo inteiro ali no batalhão, no seu dia a dia, e aí, principalmente sábado, domingo, aí os policiais militares presos com a família em cima, recebendo visita. Então, sabe, você trabalha muito então tem que ter muita responsabilidade, irmãos. Trabalha na polícia, eu falo que não tem uma profissão que você vai sair da sua casa e vai falar assim, você vai ter que matar. Qual profissão, doutora, que a senhora conhece, que o cara vai sair de casa e ele tem um compromisso de matar? Não tem nenhuma. É por isso que a nossa previdência ela é diferenciada, entendeu? É por isso que algumas coisas, né, elas são diferentes para o militar, porque é dia a dia, a nossa escala é 48 horas. 48 horas. E você sai de uma escala e aí você tem que ter cabeça, você tem que ter sabedoria, porque você tem uma família, você tem uma esposa, você tem filho, e a maioria dos militares, né, mesmo de farda, é ser humano, é pessoa. Então está aqui a doutora, e é mais entendida do assunto, e que vem os problemas psíquicos, né, vem os problemas, né, as maiores batalhas que nós enfrentamos na vida são aqui dentro, né, doutora? É verdade. Batalha aqui dentro, na mente, a guerra. Então, às vezes, você está em casa, mas a batalha continua aqui, na mente. Então, eu louvo a Deus, sabe? Porque Deus, depois que você conhece, depois que você entende quem é Cristo, você não quer abandonar mais nunca, sabe? Então, aí a gente vai trabalhando, vai fazendo, e Deus vai cuidando. Eu fico olhando, eu fico escutando você falar assim, eu acho que você é muito usado por Deus para ser exemplo de muitos, né? Porque muitos colegas que estão lá, muitos não seguem nem Deus, igual você falou, muitos não sabem o que é Deus, e muitas vezes eu penso que você até ora por aqueles que não conhecem Jesus, né? Que são muitos amigos seus lá. E que a gente vê a tranquilidade que você usa, eu acho que é fundamental ter Cristo para essa questão psicológica que a gente está tratando aqui agora, né? Se eu não estiver com Jesus, se eu não estiver com Deus comigo, eu posso estar no deserto, eu posso estar no inferno, eu posso estar em qualquer lugar, mas se ele não estiver comigo, com certeza eu vou estar bem mais ruim do que se eu estivesse sem ele, né? E parece que você trava as suas batalhas do dia a dia, né? Os seus desertos, às vezes, no dia a dia, parece que é mais maleável quando você fala, porque a presença de Deus parece que é constante contigo. Então, assim, você vai falando e aí, lógico, a gente sabe que o BOPE é pressão o tempo todo, é faca na caveira mesmo, né?
Mas você não, você parece que... Então, assim, que eu quero perguntar até, doutora? A religião, a presença de Deus no combate, até a sanidade mental desse pessoal que está na rua, é essencial ou tanto faz, doutora? Com certeza, é essencial. Primeiro eu quero falar assim, que testemunho maravilhoso, né? Que maravilha, assim, Deus ter te mostrado o seu propósito de vida na sua adolescência. Foi na época ali, eu acredito que, né, você se converteu, na época que você entrou para o exército. Então, tudo isso, acho que ajuda você a descobrir quem você é, da onde vem o seu propósito. Porque muitas das vezes os nossos pais impõem em cima dos filhos propósito de vida deles. Você tem que ser médico, você tem que ser advogado, nossa família inteira vem aí. Não, qual que é o seu propósito para Deus? Nosso propósito, antes de ser dos nossos pais terrenos, que Deus constituiu, vem lá de cima. E aí Deus, né, barra a gente em algum momento da vida, isso aconteceu comigo também, na minha profissão, porque o psicólogo não pode falar de Deus. E aquilo era um conflito dentro de mim, porque eu falava assim, meu Deus, né, como que eu vou atender pessoas sem eu orar antes, sem eu pedir para Deus me dar discernimento aqui, até no que eu vou falar. E muitas das vezes, e é o que acontece até hoje, eu oro mesmo, né, as pessoas me ouvindo aí, mas eu, né, não estou direcionando uma pessoa para uma religião, mas eu mostro para a pessoa a importância de ter uma espiritualidade, de se conectar com, né, um ser criador, antes de tudo, porque as pessoas estão muito perdidas, elas não sabem a real identidade, elas não sabem quem elas são. E aí vai para diversos caminhos assim que, né, começa a acontecer as depressões, essas doenças psíquicas mais comuns, depressão, ansiedade, o próprio estresse. O estresse pós-traumático também, porque o policial militar, né, esse âmbito, essas corporações, eles veem muito acidente, vem muitas coisas muito feias, né? Eu acho que o BOP mais ainda, deve ser uma pressão 24 horas, eu sempre falo, mesmo que eles trabalhem 12 por 36, às 36 horas eles não descansam. Por quê? Eles portam arma de fogo. Então eu vou para casa com uma arma, eu tenho que dormir com essa arma, se eu vou sair, eu tenho que sair com essa arma, se eu vou passear com um cachorro, eu tenho que passear com essa arma, porque se alguém utilizar daquela arma ali, pode vir contra vocês depois. Então, o que acontece? É uma situação de estresse 24 horas, 7 dias por semana. Então, eu percebo assim, eles não desligam. E é aí que começa a afetar o emocional do profissional. Por quê? Porque você começa, pelos casos que eu já atendi, e não só assim de militares, mas também de vigilantes, porque eu contrato muito para essa área, para esses condomínios que eu falei. O que eu percebo? Eles ficam sempre em situação de alerta e começa a ter um comportamento, às vezes, até antissocial. Eles não querem sair. Muitas vezes quer ficar dentro de casa, sabe? Não quer ver ali o mundo ali fora, porque lá fora é a guerra. Né? A gente costuma dizer dessa forma, lá fora é a guerra. Então, sair, eu quero descansar. E aí começa a ter conflitos com a família. Então, assim, teve 2 ou 3 casos que eu acompanhei mais de perto, assim, por um período maior, de processo psicoterapêutico mesmo de militares. Todos eles eram problema no casamento. Por quê? Porque as esposas não conseguiam lidar com aquela situação. Às vezes quer sair, a pessoa não quer sair, né? Então, assim, alguns comportamentos também em relação... o que eles aplicam lá na corporação, às vezes traz para dentro de casa uma forma mais ríspida de falar, não tem inteligência emocional, às vezes, para lidar com alguma situação. E aquilo, né, é como se eles vivessem 24 horas em estado de alerta. Nenhum ser humano consegue viver em estado de alerta 24 horas, nós precisamos dormir. E os militares, muitas das vezes, essa escala desgastante, porque as pessoas pensam, nossa, 12 por 36, 24 por 48, que bom, né? Folga 2 dias. Eles não folgam, a cabeça não para, né? Sempre está tendo, principalmente, eu acredito, numa situação de liderança, onde você tem que gerir ali uma equipe de outros guerreiros que, né, precisa prestar contas para a sociedade, para outras pessoas hierarquicamente maiores. Então, assim, é sempre uma situação de estresse muito grande. Então, escalas excessivas, a questão do sono, né, que eles não conseguem, às vezes até a alimentação, porque é uma escala um pouco diferente, acorda cedo demais, 4, 5 horas da manhã já está levantando, porque tem que entrar às 6 horas da manhã. Trabalha ali até às 18 horas. Então, assim, às vezes não tem um horário correto, no outro dia precisa descansar.
Então, são fatores que às vezes prejudicam. Então, eles, às vezes, muitos que eu atendi também, não têm uma prática de atividade física. Então, o trabalho ali dentro do consultório é um trabalho de formiguinha. Eu sempre prezo pelo ser humano. É a pessoa se autoconhecer, entender ali qual é a sua real necessidade, é separar, né? Na hora que tira a farda, eu sempre falo, deixa a farda lá. Vai para casa sem a farda. Naquele momento ali você tem que fazer o seu papel de esposo, seu papel de pai, né? Até de um dono de casa, às vezes alguma atribuição também. Então, assim, nós temos vários papéis na nossa vida, porque se ele continuar com a farda dentro de casa, mesmo que, entre aspas, né, não vai dar certo, vai dar ruim. E é o que eu percebi. Então, alguns casamentos sendo destruídos pela falta de sabedoria, pela falta de comunicação, assim, até mesmo entre os cônjuges, para poder explicar isso. Porque nós, principalmente, né, meu esposo é da segurança pública, então eu vivo isso constantemente. É muito, às vezes, a gente não sabe a realidade lá, que acontece ali dentro, mas é uma pressão 24 horas. E se em casa a gente começa, né, realmente a cobrar, a ter alguns comportamentos assim, a pessoa não aguenta e leva um pico de estresse muito alto. E eles vivem também muito em estado de ansiedade. Por quê? É um medo do desconhecido. O que vai acontecer? Eu estou saindo agora, como é que vai ser a rotina do meu dia? Sabe? Ansiedade pura, que é o quê? O excesso de futuro. Se for traduzir ansiedade, é isso, é o excesso do futuro, daquilo que ainda não aconteceu. E, por outro lado, nós temos a fé, que também a gente não, né, é acreditar naquilo que ainda a gente não viu, mas que a gente crê. Né? Então, por isso eu acho que a fé é papel assim, essencial na vida de qualquer ser humano, não é só o profissional militar, mas esses profissionais, eles têm um risco mais eminente de morte, porque está sempre, né, pode a qualquer momento ter uma ocorrência e eles têm que ali resolver alguma situação específica. Então, é papel fundamental. Eu sempre falo, corpo, alma e espírito. Nós precisamos, né, cuidar do nosso corpo físico, porque precisamos de combustível, e aí inclui o sono, alimentação, uma atividade física. Cuidar da nossa alma, que muitas vezes está doente, no sentido assim, de traumas, de bloqueios, que são desde a infância. Às vezes tem pessoas dentro do útero da mãe, passou por alguma situação ali que a pessoa chega ali com uma determinada demanda no consultório e a gente vai ver, às vezes, é lá no útero. Né? Então, ele precisa cuidar dessa alma, porque a nossa alma grita realmente por alguma coisa. E, por outro lado, o espírito, porque é esse espírito que purifica essa alma e que faz essa alma ser transformada, no meu ponto de vista, para a gente cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Então, quando uma pessoa chega no consultório, independente se é militar ou não, eu faço essa autoanálise, né? E muitas vezes uma pergunta simples, quem é você? A pessoa não sabe responder. Quem é você? Né? Hoje, assim, eu já tenho um tempo que eu me converti também, mas nem sempre foi assim, mas sempre fui cristã. E eu vejo como fundamental entender, né, essa parte, entender a Bíblia, entender as mesas que a gente senta, aquilo que a gente escuta, o que filtra, o que a nossa mente processa, porque o poder está muito na comunicação. Aquilo que a gente comunica é que às vezes edifica ou destrói a vida de um ser humano. Né? Então, assim, essa profissão é uma profissão de guerreiros mesmo. Esse nome faz jus, porque é uma das mais difíceis que eu acho, sinceramente. E eles precisam mesmo ser valorizados. Né? Um dia, uma criança, foi na igreja, inclusive, ela falou assim, estava aparecendo ali um enterro de um militar. E toda aquela movimentação que enterro de militar é assim, né? Tem viaturas, o pessoal às vezes veste alguma parte especial para honrar aquilo ali. Ele me perguntou por que essa pessoa tinha toda aquela honra. Hoje está muito claro isso na minha cabeça, porque realmente eles precisam dessa honra. Todos nós precisamos ser honrados, mas essa categoria é uma categoria assim que é só quem convive com pessoas que estão no meio para entender, sabe? Porque é bem desafiador, não só para eles, mas para a família também, para os filhos, porque muitas das vezes os pais são ausentes. Eu vejo muito, nos 2 casos que eu atendi mais assim, acompanhando, os filhos já reclamando da ausência do pai.
E a pessoa já se sentindo culpada porque não conseguia estar ali. Quando ele saía, a criança estava dormindo. Quando ele voltava, a criança, né, já estava dormindo de novo. Então, assim, não tinha às vezes esse contato. Sempre comprometendo um final de semana, ou um sábado ou um domingo, ou às vezes os dois. Então, às vezes alguma reunião de família, ele não pode comparecer de alguma forma, e isso vai gerando toda uma situação ali que, se todos na família não souber entender, se colocar no lugar do outro para poder compreender, vai gerar descontroles, vai gerar assim, situações bem desconfortáveis. Não sei se você vivenciou isso. Ou vivencia. A senhora falou, só tocou num ponto importante aqui, sobre a família, né? E assim, quantos aniversários, né? Quantas reuniões de família eu não estive presente nesses 30 anos de polícia, porque tinha que cumprir a minha escala. Sim. Né? Então, sim, geralmente as outras classes, né, trabalhistas, ou seja, final de semana está em casa, né? Está com a família, né? As datas mais importantes, Natal, né, virada de ano. Então, quantas viradas de ano eu passei trabalhando, né? Então, isso pesa muito no final, né, doutora? Isso pesa muito no final, porque quando você junta tudo, né, as escalas, né, ou seja, minha esposa, depois que a gente mudou para o apartamento, tem 9 anos que ela tem paz, porque a gente morava em casa, e assim, a dificuldade para ela dormir sozinha, a dificuldade para estar em casa sozinha, né, ou seja, a gente morava até no setor razoável, mas tem muita gente que mora no setor mais ermo, mais longe, a gente mudou para o apartamento, até isso faz diferença, né, na vida de um policial militar, ou seja, você deixa a sua casa, você deixa a sua esposa, né, por isso que eu falo que, eu sempre às vezes brinco dentro do meu irmão, a gente tem que atender a ocorrência da melhor forma possível, né, pode ser um familiar nosso, pode ser um amigo nosso, então a gente tem que, sabe, atender a sociedade da melhor forma possível, entendeu? É por isso que às vezes doutora, você vê uma viatura passando, quase capotando, não assusta não, porque isso está dentro de nós, sabe, é uma vontade de cumprir a missão, sabe? É a vontade de cumprir a missão. É por isso que o policial, ele não deslarga da sua arma. Porque se acontecer alguma coisa e ele está ali perto e ele não conseguir intervir porque ele deixou a arma em casa ou esqueceu, ele vai se cobrar pro resto da vida. Então, assim, é automático, sabe? Isso a gente aprende durante a carreira, durante a formação, né, do policial militar, né? Só tocou num outro ponto também que eu notei aqui, sobre a questão da família, a criança, né? Interessante, eu tenho uma filha de 8 anos, né? 8 anos. E assim, para ela, o pai dela, moça, quando chega fardado na escola, né? O pai dela do BOPE, então, isso... É herói, sabe? Meu pai é policial, então, eu fui na escola dela outro dia, mas a gente vê, ela é uma criança, mas uma criança já, você vê a vaidade dela, meu pai que está aqui fardado, das outras crianças, chegam para tirar foto, pergunta, né? E ela fica toda, entendeu? Mas eu me lembro, doutor, que eu e minha esposa, a gente ia no monte, e a gente ia muito no Mendanha, e eu me lembro que a Heloísa foi gerada, sabe, em meio a palavras de bênção, ou seja, que a minha filha, quando vinha a nossa filha, ela venha para ser isso, que ela cante, que ela seja menina. Interessante, doutora, que a senhora tocou num ponto, né, importante, e eu vejo isso na vida dela hoje. Mas foi coisas que foi falado, ela lá no ventre. Ela estava no ventre e eu e minha esposa, a gente estava no monte e já profetizava. E aí eu vejo ela vivendo isso hoje. Eu lembro que a minha esposa falava assim, ó, a Heloísa vai vir com cílios bonitos. E veio, rapaz. Com cílios grandes. E veio, né? Então, assim, é interessante, né? Tanto que isso é importante na nossa vida, o ambiente, né? Então, você criar esse ambiente. Eu falo que o policial militar, ele tem que fazer um ambiente na casa dele. Tem que ter um ambiente na casa dele. Então, assim, o ambiente, ele é muito importante. Eu falei isso na intercessão ontem, que nós temos que criar um ambiente de milagre. Porque se você não cria um ambiente de milagre, não vai acontecer. Porque Deus vai trabalhar através desse ambiente, né? Jesus, quando chegou em Nazaré, o que aconteceu? Não teve ambiente para milagre. Por quê? Porque aquele povo não acreditou
não teve fé. E é por isso que eu acredito nessa palavra que profeta na sua terra não tem honra. Não tem. E aí em Nazaré não aconteceu nenhum milagre. Por quê? Porque não teve um ambiente necessário para o milagre acontecer. E é por isso que eu falo, né? Aqui, ó, estamos num ambiente de milagre. Olha que mesa, né? Maravilhosa. Nós estamos num ambiente. Só faltou o lanche daqui a pouquinho. Que vai mudar, né? Vai profetizar. Mas assim, um ambiente, né, de milagre, de conversão, onde Deus está trabalhou, ainda está trabalhando nas nossas vidas, né? Graças a Deus. Então, eu falo que algumas experiências, né, dentro da polícia militar, assim, as pessoas, elas não têm noção. Qual é o dia a dia? A gente chega no quartel, 7 horas tem que estar pronto. Então, 6h30, às vezes, eu estou chegando no quartel. Então, aí você faz aquela atividade física, né? Na atividade física, você prepara o seu armamento, cada um prepara o seu armamento, organiza a viatura, dá entrada de serviço, monta as equipes, aí, depois que montou as equipes, você está pronto. Aí nós estamos prontos para a missão. Aí, a partir das 7 horas da manhã, é 48 horas a nossa escala. Bom, pode acontecer qualquer coisa. Eu lembro que a gente tem um funcional. Esse funcional, ele fica com o líder para receber. O copom liga, o coronel liga, o comandante liga, qualquer tipo de ocorrência desse funcional. E ele tinha um toque, rapaz. Rapaz, e aí, às vezes, eu estava num lugar, tocava o mesmo toque, eu falei, meu Deus do céu. E, rapaz, interessante, né? Já disparava o gatilho, né? Eu falei assim, meu Deus, não põe. Aí uma vez, não sei quem brincou, não sei se foi lá na casa da minha sogra, com o celular e pôs esse toque. Eu, pelo amor de Deus, não põe esse toque desse celular, não, né? Porque a gente já fica esperando, né? Então, assim, você trabalha. Eu estava numa ocorrência no serviço passado, na segunda-feira, trabalhei domingo e segunda, e a gente foi numa ocorrência, passou lá na Record, fazer um comercial para a Record aqui, passou na Record, a gente prendeu um advogado faccionado que fez uma petição com uma assinatura falsa em São Paulo para soltar um ladrão do PCC. Aí nós prendemos ele na segunda-feira. Na segunda, a gente começou essa ocorrência, era depois da atividade física. Eu estava fazendo atividade física, qual aquela correria? Mano, é engraçado. Você estava no ambiente do alojamento, correndo para parar, tomando banho, e a gente foi nessa ocorrência, né? E aí, a gente, quando foi mais ou menos 3h30 da tarde, a gente conseguiu finalizar a ocorrência, né? Corpo de delito. Você não sabe o que é um procedimento de uma ocorrência, né, de papel, de você ir fazer corpo de delito, levar na delegacia, e a gente foi encaminhar ele para a Polícia Federal, esse advogado. E aí depois a gente foi encaminhar ele lá para o semiaberto não, lá para o albergado. E aí a gente conseguiu passar lá num restaurante, né, que a gente fala assim, não tem nada, o Simbora está aberto, não sei se você conhece. Um abraço pro pessoal do Simbora aí, que atende a gente, são top. E aí você vai no Simbora, o arroz quentinho saindo toda hora, né? E aí a gente chegou, a rotina policial militar. A gente chegou, aí falou assim, nós estávamos terminando com ele, falou assim, irmão, pensa aquele bifinho do Simbora, hein? Nossa. Aí a gente chegou no Simbora, quase 4 horas, fez a marmitex, vamos para a base. Aí, mano, pôs a marmita, doutora, a marmita estava quentinha. Aí, aquele cheirinho de bife, aí saindo, quando chegou ali, próximo ao Goiânia Shopping, o telefone do tenente toca. Uma possível suicida, lá na área do 42, aí eu olhei pro sargento, assim, olhou para mim, Subão, olhou para a marmita, a gente riu. Vai ficar para janta. E aí, interessante, né, que quando a gente está junto, sempre, às vezes, tem tipo de ocorrência, fora de hora, que a gente fala, não, essa ocorrência podia ser mais tarde, né, agora não. Aí eu sempre brinco com o pessoal, irmão, pela fé, antes da gente chegar lá na baixada da T9, o Copom vai ligar e vai estar resolvido. E aí eu sempre digo os meninos. Aí interessante, doutor, que aí quando tem uma coisa que é ruim, que aí vai você Subão, a hora da oração, hein? A hora da oração. E aí interessante que essa agora, né, foi a última agora, segunda-feira, e eu falei assim, quando chegar na baixada,
vai estar resolvido esse negócio, porque nós já estamos cansados. Mas quando nós chegou, o telefone tocou, ó, a equipe do BOP pode retornar. Aí os caras, uma oração do sub. Ô, glória! E a gente sempre brinca, né, disso, né? Às vezes as ocorrências longe, né? Às vezes você está no quartel, próximo de passar o serviço, aí, ó, ocorrência numa cidadezinha aí de 200 km, 300, né? E assim, você está saindo de serviço, ninguém quer ir, às vezes, esperar passar o turno, né? E aí o pessoal já brinca assim, né? Como Deus já trabalhando, né? Por quê? Porque você se coloca num lugar, né? Você está ali, mas eles não esquecem que você é pastor. Eles não esquecem que você serve a Deus. E eles sempre se recordam, vamos fazer aquela oração, hein? E aí, essa agora deu certo, né? A maioria das vezes dá certo, né? Nem sempre, aí, quando dá errado, eu falo, aí subi, eu falo assim, seja feita a vontade de Deus. né? Seja feita a vontade de Deus, né? Então, assim, é o nosso dia a dia, né? Então, com a marmita isso acontece direto, com a marmita dentro da viatura, e aí, ocorrência, né? Correria, e aí, trânsito, aquela loucura. Então, assim, você faz 3 deslocamentos no dia, só Deus, né? Só Deus. Mas é isso aí. E não deixa de ser uma sementinha, né? Sim. Que você coloca ali em cada guerreiro. Não deixa de ser uma semente, né? A gente está falando de Deus. Nós temos a nossa oração, né? De operações especiais. Você já ouviu? Não. Oração de operações especiais, né? O Caveira. Então, assim, aí já mostra que, assim, já mostra o temor, né? Mesmo o meio militar, poderio bélico. Então, assim, nós não saímos para a missão, às vezes, e quando a missão é mais importante, nós oramos e fazemos a oração de operações especiais. E ela começa assim: ó poderoso Deus, que és autor da liberdade, campeão dos oprimidos, escutai a nossa prece. Nós, os homens das forças especiais, reconhecemos a nossa dependência no Senhor, na preservação da liberdade humana. E sejais conosco, quando procurarmos defender os indefesos e libertar os escravizados. Então, assim, nós oramos, fazemos a nossa oração, e é fé, isso é um momento de fé, né? E aí nós falamos, libertar os escravizados. Estejais conosco. E aí eu falo, é um ato de fé, né? É um ato de fé. Então, sempre que a gente vai ser para uma missão, ou às vezes tem quando eu estou, né, ora aí para a gente. Então, o que a gente precisa fazer é exercer mais esse momento nosso de fé, né? Exercer mais, né, no nosso dia a dia, que é muito importante, né? Muito importante. Eu me lembro, doutor, nós fomos numa ocorrência, esse dia que eu falei para o senhor, aquele dia, engraçado, não ser pastor, doutora, que estuda essa questão, né, humana, né, questão do comportamento. Então, a doutora vai entender, porque, sim, irmão, você é caveira, você é pastor, né? Mas tem dia que você tá mais abalado, tem dia que algo, às vezes até na própria igreja, né? Um irmão que você fala, não, esse irmão não fez isso, não, sangue de Jesus. E aí, às vezes você fica, né? Tá naquele dia ruim, né? Às vezes a esposa esqueceu de fazer o café, né? Aí você Mas aí, esses dias atrás, né, até deu testemunho na igreja, o pessoal morreu de rir, né? Que a gente já era umas 4:30 da manhã. E é assim, irmão, o segundo dia de folga, o primeiro dia é pau para toda obra. Mas o segundo dia de folga, quando você deita, você pensa, ô Senhor, me livra de toda ocorrência ruim. Porque o segundo dia você já está mais quebrado, porque assim, você faz atividade física nos 2 dias. Né, nos 2 dias. Então, se o primeiro dia foi corrido, no segundo você está mais cansado. Aí, quando dá a noite, a gente divide a ronda no quartel, ou seja, o quartel tem que ter sempre alguém acordado. Então, às vezes dá 1 hora, dá 40 minutos de ronda. Eu sempre gosto de pegar o primeiro horário. E aí, era umas 4 da manhã, o cara chegou correndo, ó, ocorrência. Irmão, pensa numa tribulação, é quando você está dormindo no alojamento e chega alguém batendo, ocorrência. E aí, parece que sai todo mundo na pilha, né? Sai todo mundo correndo, você sai no portão, eu falei, gente, para com isso, gente, cola no sub, velho, que é antigão, não precisa sair correndo aqui, pode ir mais devagar, né? Eu sempre brinco com eles, não, gente, aprende comigo, fica tranquilo, vamos devagar. Aí nesse dia tocou ocorrência.
Aí aquela correria, e aí um rapaz estava no motel, ali próximo ao 7º Batalhão, baixadinho ali, indo para Novo Horizonte. E aí tem um hotelzinho ali escondidinho, e aí já tem, esse cara entrou nesse motel, tem 12 horas que ele está lá dentro, e está endemoniado, diz que aí já tem equipe lá aguardando o BOPE para fazer a entrada, porque esse tipo de entrada é com a gente, né? A gente treina para isso, tem escudo, ou seja, se tiver com arma letal, nós temos escudo, nós temos a taser, que é uma arma não letal, usamos elastômetro também, que é uma munição de borracha, então sim, é com a gente, todo equipado. Aí a gente chegou na ocorrência, e aí, você sabe quando tá todo mundo assustado? Aí o pessoal da área falou assim, tá ali, ó, tá ali. A gente chegou, posicionou a equipe, e aí o cara fazendo barulho lá dentro, aí eu vi o supervisor, o capitão, falou assim, ó, tá endemoniado. Aí, interessante, né? Eu já falei, Senhor, é com nós, vai, você tá endemoniado, chegou o pastor, então é com a gente, né? E eu, assim, falando com Deus, né? Às vezes fala com Deus em espírito, assim, você conversa com Deus, né? Porque tem gente que acha que falar com Deus tem uma barreira. Então eu fico, não, Senhor, estamos aqui. No dia a dia, Senhor, o Senhor está comigo. Então, aí eu falei, Senhor, é agora. Então nós vamos sarar esse menino agora. E aí, interessante que como aquela barulheira dentro do quarto, né, do motel e tal, nós preparamos e tal. E aí, quando é fé, a porta fez assim, ó. Fez o barulho da porta abrindo. Aí, empurrou a porta, ele de joelho, aí ele falou assim, o pastor chegou, né? O pastor chegou. Não, o pastor chegou. E aí a gente entrou, tá tranquilo, irmão. Aí eu falei, não, o pastor chegou, tá tranquilo. Levou para fora, algemou, e aí ele, de vez em quando ele falava uma enrolado, e aí ele voltava de novo e ele falava assim, não, o pastor tá aí. Eu falei, não, o pastor tá aqui, irmão, Deus é contigo, fica tranquilo. E aí, interessante, mas que isso, rapaz, isso ficou muito tempo na equipe, o pessoal falando dessa ocorrência, serviu para edificar a vida dos meninos. Né? Serviu demais. Né? Serviu para edificar a vida dos meninos. Então, assim, a gente trabalha com os meninos, às vezes é custoso e tal, e eles brincam, pastor, rapaz, o pastor chegou, o demônio acusou, o demônio falou, o pastor chegou, né? O pastor chegou. Mas é interessante, são coisas, doutor, aqui, assim, né? E parece que não tem relevância, mas tem, com né? certeza. Tem relevância, né? Para as nossas vidas, que Deus ainda está trabalhando, que Deus está com a gente, que a gente precisa entender isso, né? A gente precisa servir a Deus de verdade, de coração. Eu costumo dizer lá na Viver é Cristo, que a gente fala no final do culto, porque o viver é Cristo, uma igreja diferente. Não é porque a gente é pior, melhor que ninguém, nós somos diferentes, entendeu? Porque a gente quer ser uma igreja diferente, sabe? Uma igreja que pauta pela verdade, uma igreja que pela simplicidade, né? Até nós temos as nossas dificuldades lá na igreja, então isso tudo faz a gente amadurecer, crescer, e é isso aí. Eu falo que eu sou uma pessoa antes de conhecer a Deus, e sou outra pessoa, né? Eu falo para minha esposa que eu assisti um filme um dia, eu não lembro o nome dele, mas que mostra um cidadão que tem ele escreve uma carta, um livro, depois um best-seller, depois ele mora na rua, ele vira mendigo, e aí depois no final do filme, quando Deus exalta ele consegue passar e ver ele vê ele ainda mendigo. Aí eu falo para minha esposa, Paula, tem hora que eu olho para esse filme e parece que eu olho para trás e eu vejo mas parece que não é parece que era outra pessoa, sabe? Eu não consigo, doutora, a senhora pode me ajudar, mas eu olho para trás e vejo aquele cidadão, eu vejo o Rogério, e aí, só que eu olho hoje para mim, parece que ele está lá, mas aquele lá não é eu, né? Eu sou outra pessoa hoje. Mas interessante, como é que Deus trabalha, né? Assim, olha o que Deus fez na vida de Paulo, rapaz. Olha o que Deus fez, doutora. Como que pode explicar aquilo? Depois de tanta perseguição, de tanta coisa que aquele homem fez, ele virou embaixador do Evangelho, escreveu 13 cartas do Evangelho. Assim Deus faz as nossas vidas. Mas eu acho o seguinte, como você tocou no assunto de Paulo, eu acho que, da mesma forma, sabe o que Deus olhou?
no coração de Paulo? Porque Jesus, na hora que ele chamou Paulo lá, por que ele não chamou os discípulos, né? Ele tinha 12. Ele falou, não, vou escolher Paulo, um cara que não tem, igual você falou, um cara que não tem nada a ver, um cara que não tem nada a ver com a paçoca, pelo contrário, perseguia os cristãos, né? Se for ver, assim, era melhor pegar um discípulo, já estava preparado, né? Já estava preparado para poder seguir com os ensinamentos de Cristo. Mas não, Jesus foi escolher um que não tinha preparo nenhum, não estava com os 12 discípulos, nenhum, mas foi escolher ele. Sabe por quê? Ele olhou no coração de Paulo e viu uma palavra que fez ele escolher. E que talvez seja a mesma palavra que estava no seu coração na hora que ele escolheu. A palavra que está escrita lá no Paulo era obediência. Sim. Entendeu? Obediência. Aí falou assim, esse será comigo. Esse vai levar os ensinamentos aonde eu preciso ser levado. E talvez eu encaro, na hora que você falando isso, eu encaro dessa maneira. Ele olhou no seu coração e só escreveu. Cara, você poderia ser o cara mais ruim do mundo, como você estava falando que você acha que era. Entendeu? Mas ele olhou no seu coração e estava escrito lá obediência. Fala, esse eu quero. Você entendeu? Esse eu quero para mim, para poder semear. Porque o que eu vou falar, ele vai fazer, ele vai difundir a minha palavra, os meus ensinamentos, e vai ser uma ferramenta minha aonde ele passar. Eu costumo dizer, eu falo, assim, quantos amigos que eu tenho, sabe, que são mais capacitados que eu, olhando assim, a questão de estudo teológico, sabe, olhando essa questão da teologia. Então, assim, eu olho, às vezes, eu falo com um amigo, ou convido um amigo para pregar na igreja, né? Pessoas bem mais capacitadas, mas parece que Deus, quando quer, interessante, né? Doutor, quando Ele quer, eu não sei qual é o mistério que Deus tem, sabe? Para poder ter esse chamado, porque eu olho para mim e falo assim, mas eu acho que eu era o último da fila, né? E tinha milhões de pessoas mais capacitadas para poder pregar a palavra, para poder levar uma igreja, né? Mas Deus quis assim, viver é Cristo, Paulo fala, né? Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, e aí, em cima dessa palavra, doutor, e eu falei assim, viver, né? É Cristo. Ficou o nome da igreja. Viver é Cristo, né? Viver é Cristo. Aí hoje eu entendo que a minha vida tem sentido. Só porque, através de Cristo, né, doutor, a nossa vida tem sentido, né? É isso aí, gente. É a rotina, né, doutora? Eu queria fazer uma pergunta para a doutora. Fica à vontade. Doutora, nós perdemos lá no BOPE, não tem um ano, né? Acho que não tem uns 6 meses. Nós perdemos um sargento lá. E assim, um sargento que tinha um convívio com a gente, um sargento que conversava. Inclusive, no dia da fatalidade, eu até conversei com ele, assim, uns 2 dias, quase no mesmo dia eu falei com ele. Ele fazia as camisetas, né? Ele fazia as camisetas Viver é Cristo, né? Ele fazia. Então, assim, conversando com ele, e ele cometeu suicídio lá no clube dos sargentos, subtenentes ali, né? Lá tem um hotel também, que o militar pode ficar, e ele estava com a namorada lá e cometeu suicídio. Mas eu pergunto para a senhora, né? Em meio a esse estresse, né, policial, em meio a tudo isso, né, parece que a gente não conseguiu assim, perceber que estava chegando a esse ponto, sabe? Então, assim, a importância da gente, doutora, da gente perceber, para a gente poder estender a mão, né, para a gente poder falar alguma coisa, porque eu acho que se no dia, inclusive no dia, teve uma formatura de um curso lá, teve até um comes e bebe, teve uma festinha lá, teve sabe? E aí, quando a gente ficou sabendo da notícia, né? Ficou sabendo da notícia. Então, assim, o que pode... a gente pode ficar atento assim, a alguma coisa que pode iniciar, sabe, um processo assim, de uma depressão ao ponto da pessoa tirar a sua vida, né? De pegar a sua própria arma, que trabalhou a vida inteira, e dar um tiro, né? O que a senhora pode nos falar sobre isso? Porque você está trabalhando você trabalha 24 horas com
às vezes com a pessoa. Esse menino mesmo trabalhou comigo na viatura. Mas assim, e foi no nosso batalhão, em 30 anos, né, que a gente nunca teve uma perca, assim, da nossa unidade. E assim, a polícia é grande demais, né, mais de 20, quase 20 mil homens. Então, assim, nativos e inativos. Então, assim, o que a gente pode perceber? Qual que é o gatilho que a gente pode, assim, se preocupar, sabe? Ainda mais a gente que está nessa vida, pastor, você que está ajudando também, às vezes a pessoa na igreja, né? Você está, para a gente entender um pouco, tem como a gente saber, tem como a gente ajudar antes do pior. A senhora consegue falar alguma coisa para a gente? Os casos de suicídio, né, que a gente já tomou ciência, conta porque muitos não são revelados, né, principalmente, inclusive de pastores também. Mas nesse âmbito aí da polícia, o que acontece? É uma situação extremamente de estresse. Ele precisa conciliar, vamos pensar, 11 áreas da vida dele, porque a nossa vida é dividida em 11 áreas, 11 pilares, que nós precisamos ter um equilíbrio ali, que eu digo sistêmico, ou seja, tem que rodar todas essas áreas. Né? Posso citar alguns, o espiritual, a família, os nossos parentes, né, as pessoas, os nossos pais, irmãos, uma vida mais social, de lazer, cuidar da nossa saúde física, às vezes um trabalho mais voluntário, o profissional, o financeiro, o emocional. São essas 11 áreas que a gente precisa ter equilíbrio. O que acontece? Nem sempre a pessoa ela vai compartilhar alguns problemas que em casa. Então, às vezes, a esposa está ali cobrando, o filho, ele não consegue dar atenção e ele se cobra e ele não quer compartilhar isso na corporação. São vários casos que acontecem. Muitas vezes o suicídio ele é silencioso, mas na maioria das vezes eles dão pistas. Então, eu sempre falo, o trabalho de um gestor, seja ele dentro do âmbito militar ou em qualquer outra empresa, é entender de pessoas. Jesus entendia de pessoas, né? Mestre, né? Então, assim, entender de pessoas, ter esse olhar um pouco mais humano, principalmente para as pessoas da equipe, para entender que não é só aquele profissional ali fardado, mas tem outras coisas a mais, né? É como ele está dentro da casa deles, tem alguma dificuldade, ter essa empatia maior para poder ver se a pessoa se abre, se sinta num ambiente mais confortável para ele poder compartilhar alguma dor. Porque dor todos nós temos, pastor. Todos nós temos uma dor. Dificuldade, né, doutora? Dificuldades todos nós temos. Por isso que é fácil falar assim, quem está passando dificuldade, levanta a mão. Aí todo mundo levanta a mão, né? Então, o suicídio é o cúmulo, né? É o ápice. É o final. É o final. Eu não dou conta mais de lidar com essa dor. Então, eu prefiro acabar com ela. Então, às vezes, em vez de pessoas procurarem uma ajuda psicológica, procurarem resolver os problemas, não, aquilo vai acumulando, e o policial, ele já tem uma tendência a guardar muita coisa. Parece que ele tem que ser forte o tempo todo, né? Vestir uma farda é como se vestisse um escudo. Estou vestida ali com a minha armadura. Aqui realmente eu sou uma autoridade, aqui eu tenho esse poder. E muitas das vezes, né, a questão assim, mais emocional vai ficando abafada, como se fosse assim. Ou seja, doutora, é pior para nós, então. É pior, né? Então precisamos compartilhar com pessoas seguras, um pastor, um psicólogo, né? Eu acredito que são pessoas que possam entender num âmbito um pouco mais assim, até profissional, né? E no âmbito também do ser humano. Compartilhar, as pessoas estão guardando muito. E aí chega no final, né, acontece isso e a gente não entende, porque aí você vai olhar, você vai falar, nossa, mas ele tinha uma família perfeita, né, parecia não ter problemas financeiros, que a questão financeira é uma coisa que está levando muitas pessoas para esse caminho, infelizmente. E, por exemplo, dentro das corporações, às vezes está havendo uma dificuldade ali do financeiro, trazer uma pessoa capacitada para dar um treinamento para essa área, mesmo que não seja nada a ver com, né, um treinamento de inteligência emocional. Os condomínios hoje, alto padrão, eles já estão vendo a necessidade de capacitar aquela equipe de vigilantes ali, que lidam com pessoas de um alto padrão, de uma alta exigência muito grande, então já tem a cobrança deles como ali, de estar ali apaisando e guardar aquele condomínio, porque quando eu vou morar num condomínio fechado, eu preciso de uma segurança. Todo mundo vai morar por conta, né, a maior questão é essa.
E fora isso, tem todas as outras pressões também, de lidar com o público, que todo mundo se acha dono, imagina, é muita pressão, né? Então, e aí os condomínios hoje já estão vendo necessidade... Doutor, isso aí eu vivo todo dia. Eu imagino. Os condomínios hoje já estão vendo a necessidade, que eu fui convidada já algumas vezes, para trabalhar em atendimento terapêutico com a equipe de vigilante. E aí, quando eu sento com eles assim, ficar ali como vigilante é a coisa menor possível. É problema em casa com a esposa, é problema com o pai, com mãe, com outras questões, com filho, com divórcio, com dinheiro, com saúde, outras questões. Então, um gestor, né, ele precisa entender de pessoas, para ele entender que na sua equipe ali, ter esse olhar um pouco mais apurado ali, para entender que aquela pessoa ali está tendo um comportamento um pouquinho diferente. Que esse comportamento um pouquinho diferente pode levar a uma situação dessa que ocorreu, infelizmente, né, com esse guerreiro aí. Mas não é fácil. Assim, a gente que é da saúde mental, muitas vezes, né, até no nosso contexto ali mesmo acontece, imagina pessoas que não têm assim, né, o estudo mesmo, a formação para entender esse comportamento humano. Interessante, doutor, assim, a gente, nessa caminhada, né, pastoral, né, a gente acaba tendo contato com muitos problemas, né, problemas de relacionamento, né, familiar, profissional, né? Então, assim, e aí acaba que a pessoa entra em depressão, em dificuldade, né? E eu vejo que, da mesma forma que a gente não consegue identificar, igual esse amigo, nós perdemos esse policial, né? Tipo assim, ninguém nem imaginou, a gente perdeu ele. E assim, mas eu creio também que a gente, nós, né, como pessoas, seres humanos, a gente, quantas pessoas, às vezes o senhor já conversou, doutor, e às vezes aquela conversa fez com que a pessoa deixasse de pensar no suicídio, né? Porque da mesma forma que a gente não espera, a gente também, às vezes, com quantas pessoas a gente já conversou, e aí uma palavra, um abraço, estou contigo, vamos... E aí, às vezes, também impediu essa fatalidade, né? Chegar no ponto da pessoa tirar a sua própria vida. Então, na polícia militar, a gente, infelizmente, está tendo muita incidência, né, sobre essa questão. E, principalmente, a pessoa... tempo atrás, houve fatalidade, ela matou a esposa, matou até a irmã, a cunhada. Então, assim, é uma coisa para a gente pensar, né, para a gente trabalhar. E nada melhor do que, assim, a fé, né? Deus. Então, por isso que eu falo que a gente precisa, né, doutor, a gente precisa estar inserido ali naquele meio, né, no dia a dia do batalhão. Deus, ele quer isso mesmo, ele quer inserir as pessoas nos lugares, sabe? Porque tem pessoas que nunca vão na igreja. Nunca. Tem pessoas que elas nunca vão na igreja. Não tem jeito. Então, a igreja vai ter que ir até elas, entendeu? Verdade. A igreja, e às vezes uma forma a sua forma de viver a sua vida, né, com a família, né? A pessoa às vezes vê, ela só de ver, ela fala, rapaz, eu gostei, rapaz, da forma que o sub tem a família dele, né? Tem esposa. Então a gente está casado já, fez 40 já, pastor? Fez, né? Então a gente já está junto, né? 23 anos junto, né? 23 anos junto, né? Então, assim, e a gente, irmão, e a melhor coisa da vida é você ter uma pessoa do seu lado, sabe? É a melhor coisa da vida, é você ter uma pessoa do lado. Então, aqui o senhor falou, eu achei interessante, que são dos 11 pilares. 11 pilares, né? E aí eu entendi que nessa roda de 11 pilares, então tem gente que está faltando muita coisa, entendeu? Eu tenho amigo que aqui, ó, polícia, só polícia. Exatamente. Entendeu? Só polícia. Ou seja, está faltando os outros 10 para a gente ter uma vida sadia, né? Esse lado espiritual muito importante, né? A família é muito importante, né? A questão profissional é importante também, mas aí segue, a gente tem que fazer, né? A gente tem que seguir essa roda rodar, né? Porque senão eu conheço amigo que é bitolado, sabe? Não tem amizade.
é só polícia, é só amigo polícia. Eu falo, não, amigo polícia já tem muito, né, que um amigo é fora da polícia, né? Então é por isso que a gente, ou seja, às vezes eu jogo uma bolinha no final de semana, aí é outro tipo de amigo, é outro ciclo, né? Sabe, é outra coisa, então isso faz bem. Aí às vezes eu vou, né, lá no futebol, e às vezes eu estou no quartel. Então no quartel a gente brinca, a gente ri o tempo inteiro. Eu vou aposentar, vou sentir saudade, né? Eu estava serviço domingo, né? A gente almoçando e brincando. Aí eu pensei, né? Rapaz, daqui um dia eu estou aposentado, né? Aí estudo, a gente falando de farda, não tem que comprar farda. Eu falei, rapaz, daqui um dia vai passar. Mas só que eu estou alicerçado naquilo, na fé, na família, né? Então, as outras coisas está tudo certinho, né? Está tudo certinho para a gente poder continuar, para a gente prosseguir, para a gente, principalmente, estender a mão, né? Sim. Estender a mão, fazer alguma coisa pelas pessoas. Esses dias eu montei um grupinho, doutor. Vou pôr o doutor lá nesse grupo. Doutora, a senhora pode explicar para a gente. Qual que é? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, né? Jesus disse que você quer... Quem é o maior? Aí Jesus falou assim, ó, em meio à discussão dos apóstolos, ele falou assim, o maior é o que serve. Ou seja, você quer servir, sirva. Você quer ser, você tá entendendo? Você quer ser grande, sirva, né? Entendeu? Interessante. Eu tenho isso comigo no meu coração, que eu falo que todas as vezes que eu sirvo, todas as vezes que eu sou generoso com alguém, todas as vezes que a gente pratica o bem, né? A Bíblia diz que quem sabe fazer o bem não faz, peca, né? Tiago fala isso, né? Mas todas as vezes que eu faço o bem, mas é uma sensação de gratidão. E aí eu não entendo se isso está dentro de mim ou se isso é uma coisa de Deus, porque Deus deu o seu próprio Filho, né, para morrer na cruz pelos nossos pecados, João 3,16. É interessante que João 3,16, pastor, aquele que está na fé há 50 anos, todo dia tem que olhar para esse versículo para não esquecer. E aquele que está começando hoje tem que começar olhando nesse versículo e não deixar de olhar para esse versículo, né? Mas o interessante é que esse sentimento, a minha esposa até briga comigo, eu não posso parar no sinaleiro, e ela fala assim, ixi, não posso ver ninguém que a gente já quer ajudar. Então, assim, eu criei um grupo, né, de amigos, né, a gente já está em 20. A gente já está em 20. Então, todo mês, doutor, a gente faz uma oferta lá de 100, 150 reais, que dá 2.000, que dá 2 e pouco, então a média é essa, 2.000 e pouco. E aí, todo mês, a gente pega esse valor e a gente mira alguém humilde, alguém simples, alguém que 2.000 reais vai fazer diferença. Sabe aquela pessoa que vende 150 reais no dia? Mas aí alguém vai chegar para ele e falar, irmão, hoje é seu dia, seu mês vai ser mais feliz, você vai vender 2.200 hoje, entendeu? E a gente tem esse grupo, né? Aí, quando foi semana passada, eu cheguei no Goiabão, né? No supermercado Goiabão, lá do Vera Cruz, né? Onde eu morei lá, a igreja lá. E aí, nós foi chegando, tava eu, mais os meninos, faz parte do grupo, e aí, irmão, quando eu cheguei, o menino falou assim, ó, sabe que vai ter alguém no supermercado? Meio de semana, eu falei, vai, irmão, Deus sempre prepara. Quando nós chegamos assim, o cara me abordou, o cara com toda uma ambizinha, uma carretinha, e aí, cheio de ferramenta, cortador de grama e tal, de jardim. Ele falou assim, irmão, eu não tenho vergonha de pedir, não. Não tem vergonha de pedir, não, mas eu vou te pedir, irmão. Semana foi difícil, eu queria só uma comprinha. E aí eu falei assim para ele, eu virei para ele, eu falei assim, rapaz, hoje nós veio aqui fazer sua compra. E eu com os 1.000, aí eu falei assim, ó, eu estava com 1.000 reais no bolso para abençoar a menina que fica no sinaleiro ali da Milão, perto do 7º Batalhão. Tem uma menina que ela fica lá no sinaleiro, ela tem a cabeça queimada, e ela fica pedindo. Eu falei, nós vamos lá hoje, nós vamos abençoar essa menina com 1.000 reais. E aí, a gente foi lá, ela não estava. Eu falei assim, não, tem alguma coisa aí. Alguma coisa, eu falei, tem alguma coisa. Vamos lá no supermercado. Mas chegou lá, de cara, a gente encontrou esse rapaz. Aí ele falou, humilde, rapaz, já com roupa do serviço, de jardinagem. E eu falei, irmão, hoje vai ser diferente. Assim, hoje nós vamos fazer uma compra para você de 1.000 reais. Benção. Rapaz, ele entrou nesse supermercado, não sabia o que pegava. Pode pegar isso, pega. Sei que no final a compra deu 1.660. E eu falei assim, irmão, pode comprar. Hoje essa compra vai ser... E aí eu falo, doutora,
que eu não sei que sentimento é esse que gera dentro da gente de gratidão. Por isso que eu falo que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Sim. Porque esse sentimento, doutor, de gratidão, ele me renova. Sabe? Ele me renova. E aí eu montei o grupo e eu falei assim, aí a próxima vai ser a menina lá do sinaleiro, nós vamos lá abençoar ela. Eu parei e perguntei, cadê a menina? Não, a mãe dela morreu. Eu falei, meu Deus. Mas aí ainda passou outro dia, ela estava no sinaleiro lá. Então, doutor, eu falei assim, esse grupo, né, de amigos, não tem nada a ver com a igreja, de amigos mesmo, É sabe? isso que eu ia te perguntar, para quem que tá ouvindo a gente, quer participar desse grupo, Pessoal, pode? Na Pode hora, levar? na hora. Você entendeu? Porque eu falei assim, doutor, eu falei assim, hoje a gente abençoou com 2.000, amanhã é com 10. É. Você tá entendendo? Sim. E assim, é 100, 200. Então, assim, a intenção é abençoar alguém, vamos fazer o mês de alguém feliz, diferente, né? Fazer o mês de alguém, porque assim, quem vai parar na rua e vai falar assim, quando que é a bala aí? Não, eu vou comprar 2.000 de bala hoje. Então é difícil acontecer isso. Mas hoje você pode fazer o dia da pessoa mais feliz. E a senhora, o que a senhora me fala? Que sentimento é esse que nasce na hora que você estende a mão para alguém, que você abençoa alguém? E assim, porque tem hora que a gente tem que enfiar a mão no bolso mesmo, sabe? Não tem jeito. Porque tem hora que não é só orar, não. Tem hora, doutor, que a gente tem que falar assim, irmão, estou aqui contigo, vou te abençoar, né? Então, que sentimento é esse? A senhora que é uma mulher que vem dessa área, né, do psique, que a senhora pode falar para a gente? Na verdade, existe uma lei universal que chama Lei do Equilíbrio. Lei do equilíbrio. E essa Lei do Equilíbrio, que é o que todos nós, seres humanos, conscientes buscamos, ter equilíbrio a todo momento, é o domínio próprio, é entre o dar e o receber. Então, a gente sempre está dando alguma coisa e recebendo alguma coisa. Vou dar um exemplo simples. Nós trabalhamos numa empresa, nós estamos dando nosso serviço e recebendo salário. Então, todas as nossas relações com qualquer ser humano é uma relação de troca. De troca. E quando você dá além aquilo sem, né, esperar nada em troca, por isso que vem esse sentimento de gratidão tão profundo, porque é uma coisa da alma, né? No fundo, a gente quer fazer o bem para as pessoas, mas muitas das vezes a gente nem sabe como. Então, precisa sim ter alguns cabeças, alguns líderes que fazem um grupo, igual o senhor está fazendo aí, para poder abençoar uma pessoa. E Deus vai direcionar. E aquilo ali que a gente semeia ali, com certeza a colheita vai ser muito grande. A lei da semeadura nunca falha, né? Nunca Tanto falha. para um lado como para É o uma outro. certeza absoluta. Então, assim, eu acredito que essa lei do equilíbrio é uma lei assim, que todos nós, seres humanos, nós estamos todos os dias trabalhando com ela. Essa lei é a lei do pertencimento. Todo ser humano quer se sentir pertencente, se sentir acolhido de alguma forma. Isso faz com que a pessoa ela se comprometa mais, ela se sinta amada, né? E principalmente por Deus, porque Deus vai mandando, né, os anjinhos dele para acolher pessoas. Eu acredito que o seu papel como pastor é muito isso também dentro da igreja, né? E agora, né, assim, na corporação também. Que maravilha. Parabéns pelo seu trabalho lá. É a Deus, né? A gente tem que sempre louvar a Deus, porque é Deus que transforma, é Deus que através do Espírito Santo que nos, assim, fala dentro do nosso coração, né? E assim, nos dá força, né? Porque é um dia após o outro, né? A gente tem que perseverar, a gente tem que lutar. Então eu tenho isso, sabe? Eu sempre tive isso, essa questão dentro do meu coração, principalmente agora, né? Eu falo que, Paulo, um dia nós vamos ser uma igreja capaz de fazer, né? Fazer diferença na vida das pessoas de uma forma diferente, né? Então, doutor, é tão engraçado, porque assim, as pessoas têm uma dificuldade com a questão do dinheiro, né? E eu costumo falar para minha esposa, Paula, nós somos uma igreja que a gente, às vezes, eu tenho pessoas que brigam comigo porque eu não falo de dinheiro, não falo de dízimo, de oferta. Eu tenho uma dificuldade para falar com isso. E, às vezes, a pessoa me pergunta, né, sobre isso. Aí eu falo assim, não, irmão, deixa eu te falar, eu sou assim, eu já deixei de viver nos 10%, né, esse tabu de 10% há muito tempo, porque o que eu tenho é do Senhor, assim, eu não tenho medida, né, não tenho medida para poder falar. Então, assim, eu falo para minha esposa, Paula,
o que a gente tem é do Senhor. Então, para a gente não é 10, não, tudo é dele. Então, assim, quebra essa barreira. As pessoas precisam conhecer Jesus de verdade para entender que não é questão de 10, é questão do coração, é questão de servir a Deus, de ter oportunidade, né, de servir a Deus, né? Olha lá, esse rapaz, ó, aqui a filmagem. No mínimo foi a pastora, né? Olha aí, esse rapaz, olha, você estava trabalhando, e aí ele diz, rapaz, eu só quero uma compra. Rapaz, meu coração na hora pegou fogo. Eu falei, não, então é hoje. Então, assim, com certeza, né, ele deve ter ficado muito feliz, né, muito feliz com essa compra. E assim, ele tipo assim, até precipitou, pegou coisa demais, sabe? E eu falei, não, pode pegar. Então, assim, ó, essa é a igreja é isso aqui, ó, a igreja é isso, a pessoa se sentir abraçada, né? Esse é o Felipe, é lá da igreja também, do louvor da igreja. E eu falei para ele, não, irmão, a gente saiu lá do Eldorado para te encontrar aqui, né? Para te encontrar aqui. E foi uma bênção, irmão. Eu lembro, doutora, a gente conheceu um morador de rua lá do Vera Cruz. O nome dele é Sinalf. Né? Você já viu na igreja? Rapaz, ele começou a ir na igreja, nós desconfiamos. Esse rapaz, ele é diferente. E aí, um dia a gente fazendo uma campanha com a igreja lá no assentamento, rapaz, e cadastrando o pessoal para pegar a cesta, corta cabelo lá na igreja, um evento que a gente ia fazer. E aí a gente viu uma casinha. Irmão, sabe o que é um caixote? Um caixote de 1 por 1. E aí estava escrito assim, ó, de caneta, Sinalf. E aí a pastora falou assim, olha, o Sinalf mora aqui. Aí nós bateu no vizinho, ele mora nessa casinha. Rapaz, aí eu falei, não acredito não. E assim, não era membro da igreja, só estava visitando. Irmãos, rapaz, Deus gerou no meu coração. Por isso que eu falo assim, ó, a gente tem que ter disposição. Que o que Deus vai gerar, né, no nosso coração é aquilo que a gente quer. Se você tem disposição, interessante. A gente começou uma ação, a gente começou uma campanha, e aí a gente conseguiu fazer uma casa para ele. Eu não falo que é uma casa porque a gente fez o estilo um barracão, mas é o melhor barracão do assentamento. Um dia que o senhor estiver de carro, desce lá na última rua do assentamento, e é lá na última, quando que acaba o assentamento, na última rua, faz o quadrado. Aí o senhor vai ver um barracão. A gente fez um barracão para ele, furou cisterna, furou fossa, tem água encanada, pus bomba d'água na cisterna, fizemos um banheiro, fizemos sala, colocamos televisão, colocamos pia, sabe? E assim, hoje, você passa lá, todo mundo sabe, essa ali é a casa do Sinalf, a igreja que fez. Pô, eu não quero saber o nome da igreja, eu só quero saber que foi uma igreja, foi um povo de Deus que fez, né? E assim, foi 2 meses de trabalho, né? Um ia lá, fazia um pouco, outro doava um pouco, outro doou um pouco, e a gente conseguiu tirar um rapaz da rua, e hoje ele tem casa, sabe? Então esse é o trabalho da igreja, né? Não é fácil, mas você viu essa filmagem aqui, o rapaz, ele falou assim, irmão, eu saí de casa hoje, eu pedi para Deus, Senhor, hoje faz alguma coisa, Senhor, porque eu não tenho nada dentro de casa. Então esse trabalho nosso, né, desses amigos, eu coloquei o nome do grupo, Amigos do Bem. E aí, não custa para ninguém, né? Não, tem uma satisfação melhor de você ver a pessoa fazer a compra dela, falando, não, pode fazer, nós vamos pagar a sua compra hoje, fica tranquilo. Isso eu falo para a pastora, eu falo assim, Paula, isso parece que retarda até meus cabelos brancos. Eu brinco, né? Mas assim, doutor, é porque parece que a cada ação dessa de coração, eu fico mais novo 3 anos, sabe, doutor? Porque está dentro do nosso coração. Sim. E aí, eu falo para a pastora Paula, Deus chamou a gente para isso, viu? Deus tirou a gente lá do poço, para a gente poder fazer diferença. Não interessa o tamanho da igreja, não interessa quanto. Esses dias o pastor me perguntou, quantos membros você tem? Eu falei assim, não, eu não sei, porque eu não conto, não sei quantos membros a gente tem. Eu sei que é pouco. mas um pouco que
mas é um pouco que a gente... vale por muitos. É um pouco que vale por muitos, né? Teve o último batismo agora, que alegria, eu estava lá, né? Muito bonito. Bom, que manhã maravilhosa na presença de Deus. E esse é o nosso trabalho, esse é o trabalho de Deus, né? Esse é o trabalho de Deus, nos converter, né? Nos arrepender. Deus transforma a nossa vida. Aquela metanoia, doutora, acontece dentro de nós. Nós mudamos de direção, igual o peixinho, né? Mudamos de direção e assim Deus vai nos fortalecendo, né? Vai lá depois, o dia que o senhor for no Veracruz, vai na casa do Sinal, a gente pôs, e eu falei, muita gente falou comigo assim, eu moro nesse barracão, Estruturado. Né? cerâmica, banheiro, arrumadinho, tudo organizado. Bom demais. Tudo organizado. Então, eu falo que foi para isso que Deus chamou a gente, doutor, sabe? Em meio à dificuldade, Deus tira o camarada lá do batalhão de operações especiais para poder transformar ele, para poder mudar a vida dele, né? Né? E aí a gente trabalha, convive, prega, fala de Deus, né? Aquele próprio convívio ali, você vai falando de Deus para as pessoas, mas é isso aí, que Deus possa nos abençoar, né? Que a gente possa continuar, né? Falando desse amor de Deus com alegria, com determinação, com amor, né? Eu vou falar, viu? Em meio a tanto tempo que a gente está com a igreja, sabe? A igreja começou, sabe aonde? Ninguém acredita, o povo fala que é um milagre. Começou na minha sogra. Começou na casa da minha sogra, né? Eu falei assim, vou fazer um culto para os amigos. Olha só, doutor, eu falei assim, já que os amigos não vão na igreja, fazer um culto. Eu vou fazer um culto para os amigos, vou convidar só os amigos. Aí eu falei assim, Paulo, vamos fazer o lanche, porque o povo gosta de comer. Aí vem nem que seja para comer. Aí a gente fazia um lanche caprichado, né? E aí começou um culto lá, na casa da minha sogra. Eu nunca tive intenção de fazer igreja, né? E aí começou um culto lá, a gente foi indo, foi fazendo. Quando a gente acordou, já era igreja. A gente acordou, já era igreja. E aí a gente está até hoje, né? A gente está, olha lá a igreja. Essa aí é a igreja, né? Na simplicidade, seu Rafael, meu sobrinho, né? Meu sobrinho cantou a primeira vez na igreja, né? Não cantava, né? Cantou a primeira vez. Esse é um culto de jovens que a gente fez para os meninos, mas foi uma bênção, né? Esse dia aí, meninada. Eu falei assim, esse dia nós vamos sortear R$500 para o jovem. Rapaz, me deu meninada, a meninada perdeu, sabe? Eu falei assim, não, olha lá, seja bem-vindo, ó. Esse aqui é o Robinho, lá da igreja, o Felipe, olha lá os meninos da igreja. A gente fez um culto para eles, né? Aquela menininha é minha menina, a Heloísa, lá, 8 anos. Louvando a Deus. Que bênção, né? Viver é Cristo, né? Viver é Cristo. Olha lá. Eduardo, a Ingrid. Como é bom, irmão. Irmãos, Deus dá sentido para a vida da gente, né, doutor? Deus dá sentido. Deus, aí você fala, agora eu entendi, né? O propósito de Deus, eu entendi por que eu estou aqui, né? Bom demais. Que bênção. Infelizmente, nós estamos no finalzinho. Devo agradecer demais a presença de vocês dois, né? Tanto a Alessandra quanto o Camilo. Não sei como é que eu chamo ele, se é Camilo, se é... Camilo. Pode ser Camilo. Qual que você gosta de ser chamado? Na verdade, Camilo, eu servi o exército em 92, e aí meu nome de guerra foi Camilo. Aí entrei na polícia em 94, aí ficou Camilo. Aí meu nome, se você falar assim, o subtenente Rogério, ninguém sabe. Mas se você falar subtenente Camilo do BOP, o Camilo, entendeu? Aí tem muita gente que conhece o pastor Rogério, né? Ou o pastor Camilo, então ficou assim. Então é o que você preferir, fica mais fácil. Bom demais. E acho que foi uma tarde, como vocês falaram, foi uma tarde muito abençoada, né? Muito edificante. Não só eu tenho certeza que foi para você, não foi, compadre? E para mim também. E para quem estava ouvindo a gente. Eu acho que vocês dois tocaram corações onde precisava ser tocado. Eu acho que o Espírito Santo agiu através de vocês para chegar, além dos nossos corações, no coração de muitos. Glória a Deus. Entendeu? Obrigadão, valeu demais. Eu que agradeço, viu? Agradeço e que Deus possa continuar abençoando vocês, né, para que o programa continue, né? Isso aqui é algo de Deus, mano.
É algo missionário, né? Tem muita gente querendo ir para longe, fazer missão. Não, missão aqui, isso aqui é missão, né, doutora? Isso aqui é missão. Né? Isso aqui está plantando semente na vida das pessoas, né? E é o que falta, né? É o que falta, que Deus continue abençoando, né? Abençoando vocês, o programa, a família. Doutora também, viu? Doutora, a hora que quiser visitar o batalhão lá, meu comandante é o Coronel Ricardo, Tenente Coronel Ricardo, né? Tá lá hoje no evento e a gente vai estar lá nessa formatura hoje, mas o batalhão também está com as portas abertas, tá? Eu recebi um ofício ontem do capitão de Paula que nós vamos receber a meninada da igreja da família ali, da Ricardo Paranhos. Eles vão lá, e aí ele falou, Camila, você que vai receber esse pessoal na terça-feira. Opa, deixa comigo, né? E vou receber a meninada. Então a gente recebe visita lá de crianças, de jovens no batalhão, conhecer o batalhão, né? Ver, porque às vezes fica aquela questão da caveira, né? Então, assim, às vezes você vai lá conhecer o batalhão, né? Vai lá conhecer como é que é a nossa atividade, nosso dia a dia, olhar o armamento, andar na viatura. A gente pega o menino lá, põe dentro da viatura, liga a sirene, giroflex e vai para um lado, vai para o outro, né? E isso é maravilhoso. Então, aproxima, né? Isso, aproxima. Então, assim, está aberto o convite, né? Para ir lá conhecer o batalhão. Tenho certeza que o Coronel Ricardo vai ficar satisfeito em receber os senhores lá. Obrigado pela oportunidade, né, de estar com vocês. É sempre um prazer falar de Deus, irmão. Sempre um prazer. A Bíblia diz que onde tem 2 ou 3, eu estarei no meio. Ou seja, Ele está conosco, né, todos os dias. Né? Que Deus possa nos abençoar. Amém? Amém. Muito obrigado. Amém. Agradecer também o convite, né, Eduardo? Sempre aí acreditando no nosso trabalho. E deixar um recadinho para o pessoal, né? Viver um dia de cada vez, esteja mais focado no momento presente, deixe o seu uniforme lá no seu trabalho para ter uma qualidade de vida dentro de casa, nos outros papéis que competem à nossa vida. A profissão faz parte, né? Mas nós somos esposas, nós somos profissionais, então em cada momento somos mães, nós precisamos ter esse tempo de qualidade também. Porque senão nós vamos nos perdendo, e isso que gera esse estresse e situações assim bem difíceis até, né, situações complicadas, como que o subtenente falou. Então, o recadinho é esse, cuide de você, cada um cuidando de si, do seu corpo, da sua mente, do seu espírito, que faz muito parte da nossa vida, nós precisamos buscar. Né? Se não tivermos a fé, como que, né, as coisas não vão caminhar. Eu sou prova viva disso, então Deus está presente, eu tenho certeza que esse programa é uma semente, né, que vai alcançar muitos corações, que vai alcançar vidas, e espero que vocês continuem sempre, Deus sempre no controle, no comando e no centro, e na direção, governando cada vida que está aqui hoje. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, doutor. Prazer. Prazer foi meu. Amém. Obrigado.